Vamos lá? Boa tarde. Puta merda, eu não pus gasolina. Eu vou parar no posto pra colocar. Boa, muito boa tarde, planeta Terra, civilização, raça humana, mundo, galáxia, sistema solar. É novidade, dia extremamente produtivo, adiantei bastante, muito arquivo e também finalmente resolvi o problema do bloqueio do site, da Caixa Econômica, da conectividade social, para gerar o nosso querido Fundo de Garantia a Pagar. Aproveitei e já terminei também o processo das guias de INSS. Aí você complica tudo, hein, mano? E zerei essa questão todinha. Guias de INSS, guias de recolhimento de INSS, guias de recolhimento de imposto de renda, guias de recolhimento de fundo de garantia, todas entregues, processo fechado e vida que segue. Eu estava começando a me preocupar porque isso não podia passar de amanhã de jeito nenhum, de nenhuma menor possibilidade. Menor possibilidade. Porque senão eu ia ter que vir aqui segunda-feira. Ia ter que adiar a viagem até regularizar. Vamos pôr gasolina. Até daqui a pouco. Vamos lá. Motoca abastecida. Vida que segue. Vamos nessa. Ainda bem que eu saí alguns minutinhos mais cedo, assim eu não comprometo aqui a minha programação. Porque eu chegarei em casa, pego pitocos e vou para casa do meu irmão, do Mauro. E, como eu disse antes, deixa a patroa em paz. Transitinho aqui não é normal para essa época do ano. Bom, enfim, dia bem produtivo. Gosto muito desses dias. Gosto de resolver as coisas e foi muito bom ter terminado essa minha quase agonia de esperar uma liberação do site, e foi tudo passado e tá tudo certo.
E a outra parte muito bacana é que eu estarei viajando com o convênio médico da gente devidamente regularizado pela Bradesco e tal. Até preciso dar uma olhada em... Apesar que com a internet funcionando nos celulares não tem problema algum. Eu estava querendo pegar uma relação de pronto-socorros, hospitais e tais de lá da região de onde eu vou ficar. Vou falar sobre mais algumas curiosidades mais curtas desse livro que eu estou lendo. Duas eu já passei, que é sobre Machado de Assis e Gregório de Matos. E uma eu só assisti, pode ser que eu tenha mais informações depois quando eu ler essa parte. Embora tenho que concordar que o que eu li depois de ter assistido o seriado Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil está muito fiel ao que eles falaram, ou seja, eles fizeram uma boa encenação das informações para o programa da televisão com o Felipe Castanhari. Bom, vamos lá. Euclides da Cunha, esse eu só assisti. Euclides da Cunha é aquela história do corno, né? Era uma pessoa de renome na sociedade da época. Não me lembro se... Acho que era Rio de Janeiro. Era um homem atuante nos governos, no empresariado, no empreendedorismo brasileiro da época. Um sujeito respeitadíssimo no âmbito social e público. Escritor, engenheiro, um intelectual de alto porte daquela sociedade. Acho que da sociedade carioca, que era a capital brasileira, né? Há que se lembrar que a capital brasileira foi o Rio de Janeiro, foi Salvador inicialmente, depois foi o Rio de Janeiro, até o século XX, até 1960, se eu não me engano, com a inauguração de Brasília. Eu queria um dia ler alguma coisa mais específica sobre essa farra do boi. Para quem pensa que o problema é a Copa, talvez não tenha percebido o que foi a farra de Brasília, da própria construção, da mudança da capital brasileira, uma cidade construída sobre um deserto, sobre uma região quase que estéril. Mas vamos lá, vamos para onde eu queria ir. Euclides da Cunha tinha todas essas características, todas essas qualidades e carregava mesmo toda essa admiração. Mas isso não era segredo de ninguém, ele era uma figura execrável pessoalmente. Eu não estou me lembrando do nome da esposa dele. Oficialmente é a história de Euclides da Cunha, a história da traição da mulher dele com um oficial, um cadete, né? Um oficial das Forças Armadas, acho que do Exército, enfim. E que terminou com um caso de crime passional. O que aconteceu foi o seguinte: ele era uma figura execrável, ele era assim, não se trata aqui de ficar fazendo apologia, ela o traiu, sim, e ela cometeu um erro, mas vida, prática, conceito, o que aconteceu?
Ele viajava durante meses e meses e meses. Ele era sovina, ele era um pão duro, e ele muitas vezes a deixava sem recursos para sua sobrevivência, para pagar seus empregados e tudo mais. Ele não se dedicava à mulher em nenhum conceito, não era só no conceito específico de um marido para sua esposa, ao que parece uma bela e muito jovem esposa, não? Lembre-se que estamos falando de uma época que as meninas eram entregues ao casamento com 13, 14 anos. Normalmente, tá? O cara não era tão novinho, era muito raro o cara ser próximo da idade da mulher, justamente porque ele era o cara que estudava. Ele era o que se preparava, tinha trabalhos extensos e tudo mais. Então essas mocinhas eram as donzelas presas dentro de casa. Enfim, e para melhorar toda essa situação, ele era um cara pão duro, sovina, que viajava durante muito tempo e muitas vezes deixava ela à mercê da sorte, à mercê da ajuda de familiares dela, amigos dela, vizinhos e afins. Ok? Beleza. Fora isso, o seu comportamento, a sua forma de tratamento específico para com a esposa era, tanto quanto possível, também execrável. Eles usam um exemplo, testemunhado por muita gente, que um dia ele chegou em casa acompanhado de uma das viagens, né, longas para variar, acompanhado de um amigo ou de um ou dois, de um grupo de amigos, enfim. E a esposa veio recebê-lo carinhosamente e deu-lhe um beijo na testa. Repetirei, e deu-lhe um beijo na testa. Porque ela vamos dizer, ela fazia o papel da esposa adorável, amável e que não reclamava. Era assim, elas eram criadas assim. Valorize o seu marido, ele é uma pessoa muito importante. Então, você tem com ele um conforto que não teria, enfim. E ela fazia bem esse papel, ou tentava. A reação dele quando ela deu esse beijo na testa dela, ele a empurrou, a jogou no chão. Parece que, se não me engano, houve um tapa, alguma coisa assim. E ele xingou, bradou, de que isso não são modos de uma mulher casada. Então era esse trouxa, ele não era um trouxa para os dias de hoje. Ele era um trouxa já para aquela época. Ele era um perfeito de um paspalho, de um imbecil, de um incapaz. Incapaz sentimentalmente mesmo, comportamentalmente. É claro que o conjunto dessas subqualidades ou desses mega defeitos que ele tinha, só poderia provocar alguma coisa muito ruim dentro da casa dele. E o que aconteceu foi que, não importa como, isso não tem mesmo importância, foi que ela acabou se envolvendo com esse jovem que proporcionou a ela alguma coisa que ela nunca havia tido de um homem, que é respeito, que é carinho, que é amor, que é sexo bom. E esse romance foi levado às últimas consequências e ela acabou, inclusive, a história verdadeira e cruel disso. Ela engravidou dele, do sargento ou tenente, ou enfim. Ela engravidou. Dilermano, né? Era o nome do tenente. Ele voltou de viagem, ela estava grávida, ele ficou sabendo, porque da mesma forma que hoje também existiam os maldosos e fofoqueiros da época, foi informado de que ela o traía, ou seja, ela pode ter até forjado de que o filho era dele, enfim, mas o fato é que ele sabia que não era dele.
E ele fingiu que não era com ele, ok? Se dissimulou a sua mágoa ou revolta ou qualquer outra coisa. E deixou a criança nascer. Imediatamente ao momento em que a criança nasceu, ele mandou fazer o seguinte: ele pegou a criança, ou mandou pegar, colocou a criança num quarto ao lado do quarto em que a mãe estava. Imediatamente trancou o quarto e não permitiu que ninguém entrasse, nem a mãe, nem ninguém. E essa criança chorou durante vários dias até morrer de fome. Isso é verdade. Ele tinha empregados. E o choro de uma criança com fome, bom, eu vou parar de falar para não pensar mais sobre isso. Enfim, foi isso que aconteceu. A continuação disso já vai para esse lado oficial mesmo, essa questão que todos sabem, que já virou até minissérie. De que em determinado momento, não sei se perto desse nascimento dessa criança ou não, um dia Euclides da Cunha foi até a casa do jovem mancebo e atirou 2 ou 3 vezes no Dilermano e acontece que ele não era um profissional da arma, né? Ele não era uma pessoa muito afeita ao manuseio do instrumento e ele não acertou em partes vitais. E Dilermano, em legítima defesa, deu um tiro nele, se eu não me engano foi isso, que o matou. Um tiro, parece que no peito, no coração, enfim. E o Dilermano foi socorrido, ambos foram socorridos, mas Dilermano sobreviveu e Euclides da Cunha morreu. Ele foi julgado, o caso ganhou até a repercussão na época, tem vários relatos sobre isso, de diversas fontes, o que é importante, quanto mais fontes tiver coincidindo nas informações, ajuda bastante em momentos de história mais precária. E ele, depois de depois de ter sobrevivido, depois de ter se recuperado, eles se casaram e viveram lá felizes para sempre. Quem ajuda a contar a história é a própria neta não sei se era Tancinha, Mocinha, eu não sei. E interessantíssimo, né? Esse é o Euclides da Cunha. Se eu não me engano, Grandes Sertões Veredas ou Vidas Secas, acho que é Vidas Secas, né? O mais famoso dos livros de Euclides da Cunha. Machado de Assis, esse eu li. Básico. Eu espero você aí, numa boa. Machado de Assis era uma pessoa... O pouco que eu sei, que eu preciso ver melhor, para confirmar ou não essas informações, mas que idiota. Ele era
Ele foi fundador da Academia Brasileira de Letras, ele era um cara culto, era um cara influente inclusive na política, e eu conheci algumas coisas do Machado de Assis na escola e também um pouco na Editora Globo, que haviam obras ainda catalogadas mais antigas. Eu tenho até alguns livros em casa do Machado de Assis, principalmente os livros das crônicas, que ele era colaborador de crônicas de jornais famosos, jornais importantes da época. Era um cara de envergadura. Numa leitura básica, principalmente dessas crônicas, e aí eu falo de uma opinião pessoal, eu coloco o Machado de Assis como um cara crítico das mazelas sociais, dos costumes e práticas da época. Ele é um feroz crítico da questão de como foi feita a abolição da escravatura no Brasil. Estúpida. E aquilo que eu já falei, que houve uma indenização aos proprietários, inclusive não só a própria abolição da escravatura, quanto o valor considerado irrisório pelos fazendeiros do ressarcimento pela perda da tal da mão de obra, foi o estopim, o fator principal para a proclamação da República. Foi uma vingança dos grandes empresários que participavam, que eram frequentes nossa mãe, meu Deus do céu, hoje é o dia. Eram influentes políticos da época, e foi isso que foi estupim para a proclamação da República. Na verdade, você pode ler Proclamação da República ou pode ler Golpe de Estado ao Império. Uma outra hora eu falo mais sobre isso, porque eu quero pegar mais informações da minha leitura, não só o que eu li, que é muito legal o que eu li. Então o Machado de Assis me dava uma impressão de ser um cara muito além da sua época. E ele era em vários aspectos. Só que tinha um aspecto específico que está fora da biografia dele, ou de interpretações de sua biografia, de sua obra e do seu dia a dia. Ele era um moralista. Ele era o crítico. Ele era o crítico, o censor. Ele era o censor, era o cara que liberava ou não obras a serem publicadas, livros, ou a serem exibidas, peças. Ele era o bambambam. E ele era extremamente moralista. Ele não aceitava nada muito além de um padrão moral específico, e até conservador. Embora ele fosse um cara que falasse muito em relação a uma crítica social, ele, ao mesmo tempo, na prática da sua atividade padrão, que era de censor, ele era a própria censura, ele era a liberação ou não de uma determinada obra. Ele já tinha conceitos mais conservadores e puritanos. Ele coloca no livro algumas justificativas para ele, de que a publicação de um livro assim assado poderia representar o fim da família, da moral e dos bons costumes. Ok, cara, ok. E vocês sabem que quando eu ouço essas três palavras juntas, eu tenho uma tremulância, né? Porque eu tenho medo de quem proclama isso, porque normalmente são pessoas
de ideias ultrapassadas e simplistas atualmente. Estou falando de 2018. E é interessante colocar Machado de Assis nesse conceito de conservador também para uma época. E termino falando sobre Gregório de Matos. Gregório de Matos é mais ou menos o Aleijadinho, numa proporção muito menor. Ele era um cara, ele ficou conhecido hoje, você lê alguma coisa sobre ele, você vai encontrar o termo Boca do Inferno associado a Gregório de Matos. Ele era um escritor, também um cronista, crítico da sua época, dos grandes jornais, influente. E ele era crítico ao ponto de proferir palavrões e palavras de baixo calão a quem ou o que ele criticasse. E isso fez muito sucesso, talvez pela novidade da palavra chula escrita. E isso se propagou. Mas não se propagou porque Gregório de Matos fez. Se propagou porque várias pessoas da época usavam a influência dos textos de Gregório de Matos e associavam a ele aquela específica situação, aquele específico texto. A verdade sobre ele mesmo é que ele não era, ele não poderia ser o autor de nada daquilo, de muito pouco daquilo que circulava. Eram folhetins anônimos, que por conta apenas do seu linguajar, eram associados a Gregório de Matos. E não havia uma questão muito, não se importavam muito com isso, porque não tinha como é que se pode dizer? Não havia uma legislação e uma questão específica de direitos autorais. Então não fazia diferença. Talvez até fizesse, no sentido de divulgação. Enfim, o que eu estou colocando é que ele, Gregório de Matos especificamente, era conservador. Ele era crítico a quem pessoalmente tinha alguma ele discordasse de alguma coisa. E ele era duro com essas pessoas. Mas ele não era duro com o conceito da sociedade que existia. Muito pelo contrário, ele era crítico justamente porque ele pensava que essas pessoas, padres, bispos, políticos da época, ele os tinha como inimigos e os esculachava não pelo seu pouco valor moral, pela sua linha de valor moral, mas porque ele não concordava com as atitudes deles, especificamente. Olha quanto vagabundo junto, olha quanto pilantra junto, quanto imbecil junto, ai, quantos e quantos. Tudo adulto. Olha, esse aqui tem cabelo branco, filho de uma puta. Então o que acontece é que não é o caso, ele não é esse crítico ao sistema, e foi associado a ele, esses folhetins foram associados a ele apenas e tão somente pelo seu linguajar. E ele usava mesmo e abusava. E esses folhetins usavam e abusavam mesmo. E se tornavam mais populares por causa disso. Então foi meio que uma questão de você me ajuda, eu te ajudo. De vez em quando, esse é um costume que ainda hoje existe. De vez em quando ouvimos isso, de que a gente, hoje é muito mais fácil acontecer isso, né? Facebook, WhatsApp, um texto tal, bem escritinho, alguma coisa assim, e termina com a assinatura Clarice Lispector, termina com a assinatura Paulo Coelho, termina com a assinatura Luiz Fernando Veríssimo, termina com a assinatura Clóvis de Barros Filho, e assim por diante. Muitas vezes eles vêm a público para dizer: não é meu, não é meu, não fui eu que fiz, pronto, sabe? Eu tenho
Digo com orgulho de mim mesmo, que muitos desses eu reconheço, eu não preciso da comprovação deles. Eu olho e falo, isso aqui não é dele. Já fiz muito isso de responder. Quando o tempo desses spams era só e-mail, eu respondia. Eu respondia o e-mail que eu recebia. Respondia a todos, inclusive. Respondia falando, o texto é bacana, tal, mas não é dele, não é o estilo, não é. Ele já se manifestou sobre isso e tal, enfim. Porque talvez pela minha, justamente, simpatia pela pessoa. Então você conhece, não dá para explicar, você conhece detalhes do estilo de alguém. E é isso que eu estou falando sobre esses textos de Gregório de Matos. Já houveram coletâneas, já fizeram coletâneas, encadernaram tudo, vários desses textos, dessas obras, mas pouco disso é dele. Engraçado, né? Machado de Assis e Gregório de Matos serem desvendados como puritanos. Interessante. Bom, gente, cheguei. Eu vou filmar hoje a minha ida para casa do meu irmão, mas eu vou ver se eu coloco ou não. Vou filmar, vamos ver o que vai dar. Até porque eu quero medir a qualidade e tal, para pegar alguma melhoria que possa melhorar, possa colaborar na viagem. Na verdade eu quero filmar, se isso aí ficar tranquilo ali, eu quero filmar sempre que eu puder. Até por um conceito de me defender, né? Filmar em HD, mesmo que seja para depois deletar, não para entrar no meu YouTube. Ou para guardar, só guardar. Tá bom, gente? Tudo de bom. Até mais tarde. Tchau, tchau.